Warren Barnes, morador de rua, desapareceu no dia 1º de março. Monique Lanotte, a dona de uma loja de vestido de noivas que o conhecia, denunciou seu desaparecimento para a polícia. No mesmo dia 1º de março, Terry Cohey achou no quarto de seu filho um pacote. Levou o pacote para a pia da cozinha e, ao abri-lo, teve uma surpresa. Dentro dele havia a cabeça de uma pessoa, decapitada. A cabeça era de Warren Barnes. O filho dela se chamava Brian Cohey. Na escola, seu apelido era Dahmer, de Jeffrey Dahmer. Ele adorava serial killers. Noite do dia 27 de fevereiro. Lua cheia. Brian Cohey não havia tomado seus remédios naquele dia e estava em um estado mental confuso, perturbado. Ele pegou o carro e decidiu sair para relaxar. Pelo menos é o que a sua família achava que ele tinha feito. O que aconteceu depois, ele admitiu quando foi levado para a sala de interrogatório da polícia. Segundo ele mesmo, eu estava dirigindo e vi uma figura e pensei, interessante. Um morador de rua, sozinho, dormindo, em um lugar isolado. Brian colocou 3 camadas de luvas em suas mãos, pegou sua faca, saiu do carro e esfaqueou o morador de rua no pescoço. Primeiramente ele ficou em pânico e gritou: "O que você está fazendo? O quê?" Mas eu apenas continuei a esfaqueá-lo no pescoço. Ao mesmo tempo ele grunhia e emitia ruídos animalescos enquanto matava essa outra pessoa. Em seguida, abriu o corpo para ver as vísceras e começou a desmembrá-lo. Brian achava que o morador de rua não era conhecido e ninguém ligaria para sua morte. Mas ele estava errado. Warren Barnes tinha 69 anos e era conhecido como O Leitor, na cidade de Grand Junction, Colorado. Ele frequentemente se sentava perto de uma loja de noivas e lia jornais ou livros. Isso quando não estava ajudando os donos das lojas em pequenos serviços ou trabalhando temporariamente em serviços gerais. Monique Lanotte colocou um post no Facebook e teve 526 compartilhamentos quando ele desapareceu. Ele era valorizado, ele era amado. Sentimos sua falta todo santo dia, diz Monique Lanotte, dona da loja na frente da qual Barnes se sentava e lia seus jornais. Ele também tinha família, o que fez com que seu desaparecimento fosse notado rapidamente. Um dia antes, Warren havia telefonado para sua irmã Geraldine Shipp para desejá-la feliz aniversário. Barnes tinha 8 irmãs. Ele era um homem honrado, íntegro, amado pela comunidade e pela família, disse Geraldine no julgamento de Brian. Para todos que desejavam a ele um bom dia, ele replicava: "E para você também." Tanto é que mais tarde um memorial foi erigido em sua homenagem perto da loja de Monique Lanotte, uma réplica de metal da cadeira onde ele sempre se sentava. E no assento da cadeira uma pilha de livros com os títulos que ele tanto gostava. Na lombada de um dos livros, a inscrição: "E para você também." Quanto ao Brian, nem mesmo a própria mãe tentou defendê-lo, depois de ter achado uma cabeça no armário do quarto do filho. Ele foi preso e levado para uma sala de interrogatório. Nessa sala, a polícia descobriu que Brian já estava procurando uma vítima há semanas. Ele saía com um carro em busca de prostitutas ou moradores de rua, dos quais, na cabeça dele, ninguém sentiria falta. Brian contou toda a história. Parecia até que contar para os outros era um dos motivos de por que ele havia cometido o assassinato. Às 11h30 da noite, debaixo de um viaduto, Brian viu Warren dormindo. Pegou sua faca de 12 polegadas
que estava dentro do porta-luvas, e saiu do carro. Brian tem mais de 1,85 m, não foi difícil para ele matar Warren, ainda mais porque ele o pegou de surpresa. Depois disso, jogou os braços de Barnes debaixo da ponte. Pegou a cabeça e as mãos e levou para casa, deixando no seu armário dentro de sacos de lixo. Cory tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou preocupado com um pequeno buraco que havia numa das luvas. De repente ele poderia ser pego por ter deixado impressões digitais nos restos mortais de Barnes. Ele então vestiu uma outra roupa e voltou para a ponte. Pegou os restos mortais de Barnes e colocou em seu porta-malas. Cory levou seu carro até o Pier Blue Heron para jogar o que restou de Barnes no Rio Colorado. Perto desse local, seu pai havia construído um quiosque do Save a Life Jacket 8 anos antes, um programa de doação de coletes salva-vida aos visitantes do local. Depois de ter se livrado do corpo de Barnes, Cory não conseguiu ir embora, já que seu carro ficou preso em um local da rampa no pier, perto do quiosque, e submergiu parcialmente. Cory ficou todo molhado e chamou um amigo para tirá-lo de lá. Em seguida apareceram seus pais, mas a história que ele contou era de que ele havia saído para espairecer e tinha estacionado o carro sem querer perto do pier. O carro avançou e afundou no rio. Aparentemente, até aí, ninguém desconfiou de nada. Parecia apenas um erro idiota cometido por um adolescente distraído. Tanto é que a polícia foi chamada e não desconfiou de nada. Eles apenas chamaram um guincho e tudo se resolveu de forma tranquila, como se fosse uma simples ocorrência. Aparentemente, o crime tinha passado em branco. Mas, no dia seguinte, 1º de março, sua mãe deu uma olhada em seu quarto. Foi o momento em que ela achou a cabeça de Warren Barnes. Terry ligou para 911, os policiais chegaram e Brian confessou imediatamente o que havia feito. Brian Cory também foi claro em relação à sua motivação. Eu sempre quis saber como é que era assassinar uma pessoa. Eu pensei que seria a melhor sensação do mundo. Uma pausa para você dar o seu like e se inscrever no canal. Se você ainda está aqui é porque está valendo a pena. Faça isso antes que o vídeo termine, senão vai esquecer. Tanto os amigos de Brian quanto alguns dos professores dizem que ele já tinha propensão para cometer crimes há muito tempo. Para muita gente ele gostava de falar coisas incômodas e mórbidas, o que incomodava e fazia algumas pessoas desconfiarem do que ele poderia fazer no futuro. Em 2017, Bia Phillips havia atuado como conselheira de Brian. Foram 24 sessões. Por que é algo tão ruim assim você ferir ou roubar os outros? É para isso que nós fomos feitos. Em um dado momento, Brian fez bullying com uma garota que sofria de síndrome do pânico, para ver ela entrar em pânico. Segundo Bia, Brian conseguia diferenciar o bem do mal naquela época. Não era louco. Brian já havia feito uma massa caseira e atacado um jovem deficiente mental com ela. Ou seja, ele não ficou apenas na teoria. Havia algumas atitudes que o denunciavam também. Em 2019, Brian foi levado para a doutora Katrina Caten. Foi diagnosticado com o nível mais baixo de autismo, nível 1, não precisando de nenhuma assistência. Quando a doutora, no entanto, perguntou sobre seus objetivos para a vida, ele respondeu falando sobre pessoas infames que ficaram famosas por atos destrutivos, como Adolf Hitler, os assassinos de Columbine, Eric Harris e Dylan Klebold, o serial killer Ted Bundy e o ditador soviético Joseph Stalin. Meses antes dele cometer o crime, seus pais descobriram que ele tinha algo que ele chamava de Kill Kit, ou kit para matar, que continha um martelo, fita adesiva, laços para prender as mãos e outros materiais. Seus pais o obrigaram a desfazer-se dessas coisas. Aparentemente, Brian estava querendo se tornar um serial killer, mas como foi pego em seu primeiro assassinato, nunca teremos certeza sobre isso. Cory, ao ser interrogado, pensou que poderia ficar 15 anos na prisão, mas o juiz Richard Gurley condenou Cory à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional.
Hoje em dia ele cumpre sua pena no Buena Vista Correctional Complex, no estado do Colorado.